Estas são as notícias internacionais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, abril de 2013. A seguir, eles sabiam que uma terrível tempestade causaria grande destruição e não havia como impedi-la, mas não contavam com a ajuda de um exército de voluntários. Sinceramente, eu nunca vi nada igual. Ele voou sobre a Alemanha devastada pela guerra, mas o que ficou na memória depois de 65 anos foi o sentimento que teve naquela época. Aquelas crianças me tocaram o coração. Um time de basquete do ensino médio foi campeão estadual com destaque nacional. Agora seus jogadores vão atrás de outro sonho. E a igreja organiza a estaca de número 3.000 no mundo. E o Elder Holland, dos 12, encontra algo que lhe traz lágrimas aos olhos. Eles são um povo muito bonito. Mas antes, a Conferência Geral de outubro de 2012 entra para os livros da história com estas palavras do profeta. Estou feliz por anunciar que, a partir de agora, todos os rapazes dignos e capazes, formados no ensino médio ou equivalente, independentemente de onde morem, terão a opção de ser recomendados para o serviço missionário a partir dos 18 anos de idade, em vez de aos 19. O presidente Thomas S. Monson produziu uma reação espontânea de emoção e surpresa ao informar aos participantes da conferência a mudança da idade mínima para o serviço missionário. E para muitos jovens santos dos últimos dias, as implicações são imediatas e não apenas para os jovens élderes. Levamos em consideração também a idade em que uma moça deve servir missão. Hoje, tenho o prazer de anunciar que toda moça capaz e digna que tenha o desejo de servir pode ser recomendada para o serviço missionário a partir dos 19 anos de idade, em vez de 21 anos. Minhas irmãs choraram porque estavam planejando ir. E assim, todos da família praticamente irão ao mesmo tempo. Temos idades muito próximas. Houve bispos de universidades de todo o país que, naquele fim de semana, tinham marcado umas 20 ou 30 entrevistas com jovens. A reação foi realmente imediata. Que coisa maravilhosa. Eu realmente senti que isso era o que eu precisava ouvir. Nunca vi nada afetar tanto uma geração de jovens como aquilo que o presidente Monson anunciou na manhã de sábado da Conferência Geral. Senti bem forte que eu precisava ir agora mesmo. Fiquei tocado e pensei, isso foi para mim. Para atender a demanda de novas recomendações, o Departamento Missionário fez ajustes no processo de designação. Outra coisa que me emocionou foi ver a reação do Quórum dos 12. Eles assumiram mais designações de missionários. Estão absolutamente comprometidos, de modo a não causar atrasos no trabalho, agora que o profeta abriu as portas para um serviço missionário antecipado. E depois, em 22 de fevereiro, houve outra mudança drástica para absorver este maior número de missionários. Com um crescimento específico do trabalho missionário em lugares da América Latina, África e Estados Unidos, a igreja anunciou a criação de 58 novas missões no mundo inteiro, aumentando seu número de 347 para 405. Enquanto isso, a redução da idade para os missionários fizeram com que o número deles passasse de 60 mil. Será uma grande experiência espiritual. Ao aprenderem a fazer seu trabalho, essa será uma época de revelação para esses missionários. Dê-lhes oportunidades. Se os missionários puderem ajudar, seja consertar a cerca ou responder perguntas que afetam a alma, peça a ajuda deles. Eles podem fazê-lo. São alguns dos melhores jovens do mundo. É importante para mim compartilhar o Evangelho, porque sei que eu tenho sido muito alegre e feliz, e quero compartilhar isso com outros. Poder falar de Cristo às pessoas e dizer que Ele é o nosso Salvador e que Ele ama cada um de nós, não importando onde estejamos, é simplesmente uma experiência incrível, um sentimento incrível. Quero servir uma missão porque, ao adquirir um testemunho, senti amor no coração, porque Cristo me tocou. E quando se sente esse amor, ele é tão grande que você quer compartilhar com os outros. Entendi o quanto eles são preciosos aos olhos do Senhor.
O Elder D. Tov Christofferson, dos 12, pensa nas pessoas que ele conheceu durante uma turnê de 10 dias em janeiro com os membros da igreja da Costa Rica, Panamá e Guatemala. O crescimento da igreja está ganhando impulso naquela parte do mundo. O Elder Christofferson se reuniu com a juventude da igreja ao longo de suas viagens pela América Central e visitou o Centro de Treinamento Missionário na cidade da Guatemala. Com sua intensiva preparação de elders e sisters, o centro envia missionários para fora da América Central, além daqueles chamados para servir na própria região. Todo o empenho é dado à conversão, à internalização do Evangelho, para que não seja simplesmente mais uma influência externa entre as muitas outras que eles têm na vida, mas que ele lhes penetre o coração. Há uma grande mudança no coração começando a se desenvolver na vida deles, para que se tornem quem realmente são. O Elder Christofferson descreve os membros desses países como uma geração espiritualmente forte, com bons líderes do sacerdócio dispostos a ajudar os missionários que retornaram a preparar-se para a fase seguinte da vida: profissão, casamento, família e serviço na igreja. É um esforço consciente dirigido a indivíduos, um por um. O Fundo Perpétuo de Educação está sendo plenamente utilizado e é uma boa fonte de assistência, além dos incentivos dos amigos e líderes do sacerdócio. E há muitas oportunidades para que eles sirvam na igreja. A importância e a visibilidade da igreja nesta parte da América Latina estão se expandindo e a igreja está sendo reconhecida por muitos de seus governantes. O Elder Christofferson se reuniu com a presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, e com o presidente da Guatemala, Otto Pérez Molina. Eles estão se tornando mais conscientes de nossa presença e atividades, o que é positivo. Temos mais parcerias com os governos no trabalho humanitário, e não apenas em situações de emergência, mas no empenho a longo prazo para reduzir a pobreza e melhorar a educação e a saúde. E eles se sentem genuinamente gratos por isso. No alto das colinas da cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti, a igreja celebra um marco de 30 anos, com a visita do Elder Anderson a esta ilha caribenha em meados de fevereiro. O Elder Anderson chegou ao Haiti com planos de reunir-se com os elders e sisters missionários que ali servem, falar aos santos dos últimos dias e destacar o aniversário de 30 anos da dedicação do Haiti para a pregação do Evangelho, realizado em 17 de abril de 1983, pelo presidente Thomas S. Monson, que na época era membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Quero agradecer a todos vocês e dizer obrigado a todos os membros da igreja, os irmãos e irmãs que tanto se sacrificaram nos preparativos para esta ocasião. Tendo servido como missionário e presidente de missão na França, o Elder Anderson foi capaz de comunicar-se fluentemente em francês, língua predominante no Haiti, juntamente com o crioulo haitiano. Agradecemos ao Pai Celestial por esta terra ser uma terra de liberdade, onde podemos pregar o Evangelho e acreditar no que quisermos acreditar. Mais tarde naquela noite, o Elder Anderson, que estava acompanhado por sua esposa Kathy e o presidente de área Elder Wilford Anderson, reuniu-se com mais de 1.200 santos dos últimos dias num evento de comemoração especial realizada na Capela Central em Porto Príncipe. Durante a ocasião, ouviram-se também as palavras gravadas previamente pelo presidente Monson. A capela estava lotada e a reunião foi transmitida para outras capelas da igreja em todo o Haiti. Gostaria de prometer-lhes que com os esforços que fizerem, todos os que quiserem e que guardarem os mandamentos vão ter a possibilidade de irem ao templo com sua família. Esta Capela Sud, que recebeu a visita do Elder Anderson, serviu como um dos principais pontos de reunião para abrigo e auxílio nas semanas que se seguiram ao devastador terremoto do Haiti em 2010. A capela foi utilizada novamente quando Elder Anderson inspirou os missionários em uma sessão especial realizada no segundo dia de sua visita ao Haiti.
Um dos meus irmãos do Coro dos 12 disse que quando queremos falar com Deus, oramos. E quando queremos receber uma resposta de Deus, lemos as Escrituras. Ensinamos e vivemos a doutrina de Cristo. E isso é que é importante. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias atingiu um marco histórico no crescimento da igreja com a criação da estaca Freetown, Serra Leoa, África. A estaca de número 3.000 da igreja no mundo inteiro. Também é a primeira desta nação da África Ocidental. A estaca, organizada em dezembro de 2012, é composta por 8 congregações com cerca de 2.300 membros. Tanta coisa está acontecendo que parece haver um grande impulso de crescimento. Parece realmente que este é um momento especial na história da África. A igreja está formalmente presente em Serra Leoa desde 1988. Desde aquela época, a igreja cresceu rapidamente, contando hoje com mais de 10.000 membros no país. Digo às pessoas que 2012 foi uma bênção para este país. Há 10 anos, jamais teria imaginado que tudo aconteceria tão rápido. A igreja está crescendo muito depressa, as coisas estão acontecendo. Durante a visita de 2 dias, o elder Jeffrey R. Holland, dos 12, conversou com os membros e instruiu os líderes locais da igreja. Ele disse que a igreja tem sido uma grande fonte de paz para os membros de Serra Leoa, muitos dos quais suportaram dificuldades extremas na recente guerra civil de 10 anos que varreu toda a nação. Se quisermos uma prova tangível de que a felicidade não depende da riqueza material, basta visitar a África. Eles são um povo feliz, abençoado e alegre. E, em muitos casos, não possuem quase nada. E essa felicidade, acrescenta o elder Holland, é uma das marcas registradas do povo africano. Um povo muito fácil de amar, diz ele, por causa de sua perspectiva da vida e de seu desejo de servir ao próximo. A imagem que levo para casa sempre será a do rosto deles. São um povo muito bonito. Eles riem, sorriem e simplesmente aparentam ser o povo de Deus que são. Eles simplesmente são. A seguir, a igreja cria novas maneiras de acessar o tesouro que são as Escrituras, e os jovens da igreja têm novas ferramentas de aprendizado, num formato adequado a seu método preferido de compartilhar o Evangelho. E mais, na vibrante apresentação do Festival Latino, mostramos como um grupo culturalmente rico da igreja encontra tamanha união. Ampliando em muito a disponibilidade e a possibilidade de estudo das Escrituras, a igreja lançou uma edição atualizada das Escrituras em inglês em formato digital na internet. A nova edição traz pequenas mudanças nos auxílios didáticos, mapas atualizados, novas fotos e alterações dos cabeçalhos de capítulos e seções. Mesmo assim, os devotados leitores das Escrituras não precisam comprar um novo conjunto de obras padrão, pois as alterações estão online sem custo. As Escrituras já publicadas continuam sendo uma fonte de pesquisa e leitura diária. Podem imaginar algo mais importante do que as Escrituras? Nós que temos fé no Senhor Jesus Cristo, não podemos imaginar não ter suas palavras e as palavras dos profetas, e as temos em abundância. A versão digital está atualmente disponível online no site scriptures.lds.org. Uma versão impressa das Escrituras estará disponível em agosto deste ano. A igreja lançou um novo programa multilingüe da internet chamado Vem e Segue-me, para ensinar os jovens e ajudá-los a inspirar e influenciar uns aos outros. Ele oferece aos professores dos jovens fontes de informação, vídeos e gráficos para a preparação das aulas. E não é apenas para os professores adultos. Os adolescentes também são convidados a ensinar, acessando as mesmas referências e links e a compartilhar mensagens dos líderes da igreja. É importante conversar, porque quando conversamos, pensamos em nossas próprias experiências da vida. Para começar a experimentar todos os recursos disponíveis, entre em lds.org/youth/learn.
Quando o coro do Tabernáculo Mórmon e a orquestra da Praça do Templo se unem à sublime voz do tenor e vencedor do prêmio Tony, Alfie Boe, e ao repórter Tom Brokaw, o público provavelmente fica sabendo que o concerto anual de Natal vai ser memorável. E, na verdade, essa é uma espécie de retorno ao lar para os dois, porque sua antiga história da família passa por Salt Lake City. Ainda me lembro de caminhar pela Praça do Templo quando menino, porque para nós ela era muito especial. Sinto como se fosse um residente de Salt Lake City. Sinto uma forte ligação com este lugar. Tenho família aqui. Conheci minha esposa e nos casamos aqui. Por isso realmente nos sentimos ligados a Salt Lake. Não creio que haja um local como este em lugar algum dos Estados Unidos. Subir ao palco, por mais experiência que eu tenha, e ver 22 mil pessoas me olhando ansiosas é algo que faz os nervos ficarem à flor da pele. Na noite de 14 de dezembro, o lotado centro de conferências em Salt Lake City, Utah, teve uma surpresa inesquecível quando Tom Brokaw contou a épica história dos santos dos últimos dias e coronel reformado da Força Aérea Gale Halvorson e seu papel na missão de transporte aéreo de suprimentos pelos céus de Berlim, depois da Segunda Guerra Mundial, e seu encontro com algumas crianças, às quais deu 2 chicletes junto à cerca de um campo de pouso na Alemanha. Se eu tivesse mais para dar, pensou ele. Ele tinha sua própria ração de chicletes e chocolate. Talvez seus colegas quisessem doar também. Com a precisão de um bombardeio, os aviadores lançaram os doces de paraquedas que desceram à terra como brancas velas. 30 crianças correram de braços abertos para apanhar aquele tesouro. Hal e seus colegas estavam tão entusiasmados quanto as crianças. A emoção de doar era irresistível e, em breve, eles estavam lançando paraquedas todos os dias às centenas. O público do concerto de Natal foi brindado então com uma visão incrível. Centenas de pequenos paraquedas choveram e uma cortina subitamente apresentou Gale Halvorson diante deles, com seu cap de oficial da Força Aérea e trajando a roupa de aviador que usou naquela admirável iniciativa que teve início em 1948. A emoção de subir ao palco diante de um público que o aplaudia de pé em tributo a seu heróico feito pelas crianças alemãs fatigadas pela guerra há tantos anos é uma experiência durante o concerto de Natal que Gale Halvorson jamais esquecerá. Ver aquilo foi como condensar todo aquele tempo em um único momento de pura alegria. Aquele improvável herói criado numa fazenda de Garland, Utah, não tinha um plano pré-determinado, mas sim um coração sensível. Imediatamente decidi o que tinha que fazer. Como poderia dar 2 chicletes a 30 crianças? Então ouvi uma voz tão clara quanto um sino e sei que foi o Espírito Santo dizer nitidamente: volte à cerca, não havia erro. Como alguém poderia espalhar tanta boa vontade quando aquelas difíceis circunstâncias desafiavam sua própria fé? A seguir, em notícias internacionais, falando desde sua casa em Tucson, Arizona, Gale Halvorson relembra as lições que aprendeu há tanto tempo e o que pensa hoje. É emocionante ver toda a diversidade de cores, ritmos, batida, passos de dança e movimentos. Eles vêm de todos os lugares, têm muito talento. Sua herança é muito diversa, mas compartilham algo que os une, algo que transpõe a barreira da língua, da cultura e da tradição, o amor pela família e pelo Evangelho de Jesus Cristo, como ensinado no livro de Mórmon. A igreja está crescendo no mundo inteiro e todo membro traz consigo uma formação e talentos muito diversos. O diretor artístico Malcolm Boto está falando do grande trabalho de artistas santos dos últimos dias que levam seu entusiasmo ao palco pela 3ª vez em um período de 8 anos no Centro de Conferências de Salt Lake City, na celebração cultural latina de outubro passado intitulada Luz das Nações, Suas Promessas. Acho que a América Latina é conhecida por seu cristianismo. São pessoas que têm uma crença e temos isso em comum. O elenco de artistas, mais de 500, dançou e cantou suas histórias de fé que floresceram em seus países de origem, como o Equador, a Colômbia, o México e a Bolívia, enquanto representavam a mensagem central do livro de Mórmon, a visita de Cristo aos antigos habitantes do hemisfério ocidental.
Embora a maior parte do espetáculo ao vivo tenha sido em espanhol, outras línguas e culturas indígenas do Novo Mundo também foram apresentadas, inclusive na Polinésia. Não estamos apenas ligados culturalmente, mas também espiritualmente. Somos uma grande família feliz. Somos todos irmãos e irmãs. Logo adiante, o presidente Monson retorna a Calgary para dedicar um novo templo. E também novos locais de templos são anunciados e uma dedicação diferente de todas na América Central. Nesta manhã, tenho o prazer de anunciar mais 2 templos que serão construídos nos próximos meses e anos nos seguintes locais. Além de anunciar a nova regra de idade para o serviço missionário na manhã de sábado da Conferência Geral de outubro passado, o presidente Thomas S. Monson também falou do plano de construção de 2 novos templos no hemisfério ocidental. Começamos pela América Latina, em Arequipa, Peru, onde a igreja planeja construir o 3º templo deste país sul-americano. O Peru tem 500 mil de santos dos últimos dias. Arequipa é a 2ª maior cidade do país. Quando concluído, o templo de Arequipa, Peru, servirá 7 estacas da cidade e outras estacas e distritos da região. E mais ao norte, vamos para o sudoeste dos Estados Unidos. A igreja vai construir um templo em Tucson, Arizona. Atualmente, há 2 outros templos em construção, em Phoenix e Gilbert. O templo de Tucson, Arizona, será o 6º templo do estado, onde moram mais de 400 mil santos nos últimos dias. E voltando à América Latina, ao país de Honduras. Aqui na capital, na cidade de Tegucigalpa, a igreja dedicou um novo templo em 17 de março. O templo de Tegucigalpa, Honduras, é o 1º templo do país e o 6º templo da América Central, sendo servido por santos dos últimos dias de Honduras e da vizinha Nicarágua. Na fronteira ocidental dos Estados Unidos, as montanhas de Boise, Idaho, são o cenário de fundo e alicerce dos santos dos últimos dias e de seus templos há décadas. Lembro de quando era mais jovem e me preparava para servir missão, e este templo tornou-se um símbolo para mim do que significa realmente acreditar em Jesus Cristo e segui-lo em palavras e atos. Esse tipo de inspiração dada pelo Templo de Boise está sendo proporcionada hoje por um edifício totalmente restaurado. O templo ficou fechado por mais de um ano, e o que emergiu no fim de semana de sua rededicação em novembro de 2012 foi um edifício que foi reformado por dentro e por fora, com novos jardins para ser visto e vivenciado pela comunidade. Este templo e outras capelas e propriedades embelezam seus arredores. E achamos que são o melhor que temos a oferecer para quem não é de nossa religião. Na noite da véspera da rededicação do templo, um evento cultural especial foi realizado num estádio próximo, na Universidade Estadual de Boise. Ali, mais de 9 mil jovens santos dos últimos dias ofereceram ao presidente da igreja Thomas S. Monson e a um estádio lotado uma apresentação musical intitulada Entesoure a Luz. O presidente Monson retribuiu a boa vontade deles falando para a multidão. Ao participarmos juntos nesta noite, eliminamos a fraqueza da solidão e a substituímos pela força de muitos trabalhando e servindo juntos. Esta noite vai ser uma ocasião que nunca iremos esquecer. Sem dúvida, houve muito planejamento e o profeta veio nos ver. E prestamos testemunho a ele por meio da música e da dança. Foi realmente muito interessante observar as pessoas ao nosso redor, porque estavam entusiasmadas por estar ali e se apresentar e mostrar aos outros o que elas sentiam sobre esta igreja e como é forte esse sentimento. Originalmente concluído em 1984, o Templo de Boise, Idaho, é servido pelos santos dos últimos dias das regiões próximas de Idaho e Oregon. O Templo de Boise é muito especial para nossa família, como marco da igreja em nossa cidade. Podemos dizer que estamos na casa dele quando estamos aqui, e a santidade que sentimos quando estamos aqui e o que podemos fazer pelos outros e por nós mesmos é simplesmente maravilhoso.
A maravilha do inverno canadense chegou cedo a Calgary, Alberta. Para os santos dos últimos dias, a paisagem branca do outono de 2012 foi o cenário ideal para uma comunidade que vinha observando e esperando a conclusão do novo templo, branco e reluzente, agora dedicado depois de 3 anos de construção. E ao levarmos em conta todo o tempo em que os fiéis têm morado e criado suas famílias aqui, este evento memorável para Calgary e para seus cidadãos se torna ainda mais significativo. O primeiro profeta a vir até aqui foi Heber J. Grant, em 1936. Ele os incentivou a construir uma capela naquela época. Disse que é melhor construir uma capela quando as pessoas são pobres, porque isso realmente as une. E foi o que aconteceu. Linda Davis é historiadora e educadora em Calgary. Ela foi escolhida para liderar a comissão do templo e, para nossas câmeras, ela abriu sua casa para mostrar e contar algo sobre a rica história da igreja em Calgary, 2 dias antes da dedicação do templo, na véspera do fechamento da cápsula do tempo que guardará uma pequena porção do passado e do presente de Calgary. Isso realmente gerou muita animação e entusiasmo. Há uma compreensão bem melhor da igreja agora, embora estejamos aqui há mais de 100 anos. O entusiasmo e a celebração pelo novo templo reuniu espectadores e artistas num local onde é muito comum realizar eventos especiais, o Stampede Chorale. Como nos eventos culturais que a igreja patrocina no mundo todo em tais ocasiões, milhares de jovens membros da igreja levaram o público a uma viagem especial por sua cidade natal. Uma apresentação com tradições de cowboys e de pioneiros chamada Uma Luz sobre a Colina. Enquanto vocês se apresentavam tão bem, sabem o que vi? Vi muitos de vocês indo dançando e cantando direto para o campo missionário. Vamos ver todos vocês lá. Eu quero que uma menina venha. Aquela ali. No domingo seguinte, 28 de outubro, o presidente Monson dirigiu a cerimônia de colocação da pedra fundamental, que é o evento culminante do qual a comunidade inteira participa no término da construção dos templos mórmons. Lembre-se do que sentiram aqui e também do que viram. É uma ocasião muito especial. Fica muito mais fácil falar para os meus amigos e conhecidos sobre o templo e minhas crenças. Isso me dá um ponto de partida e posso falar sobre como estive envolvida e o quanto o templo significa para mim. Tivemos o privilégio e a oportunidade de desfazer mal-entendidos e uma série de equívocos e realmente ajudar as pessoas a entender que temos uma fé que se baseia em Jesus Cristo e que a seguimos com diligência. Quando voltarmos, em meio ao ritmo frenético de uma cidade muito agitada, enviamos uma mensagem para todos. E depois, pessoas com boa vontade se unem, pois essa é a única maneira de superar uma catástrofe. A Associação Americana de Pessoas com Deficiências homenageou a igreja com o Prêmio Imagem 2013, no início de março, em sua entrega anual do Prêmio de Liderança em Washington, D.C. Os perfis do site Eu Sou Mormon da igreja incluem a história da vida de Ingrid Amaryllis e de Luiz Vance, ambos santos dos últimos dias com deficiências. A organização premiou a igreja pela capacidade de mudar a percepção e a opinião pública sobre as pessoas com deficiência. Clinton Romesha, sargento sud do Exército Americano, foi premiado com a Medalha de Honra em fevereiro por Barack Obama. Essa é a maior honra militar concedida nos Estados Unidos. Ele é um homem de fé e, após mais de uma década de serviço, ele disse que a coisa pela qual mais anseia é ser apenas um pai e marido. O sargento Romesha foi condecorado por atos de bravura, acima e além do chamado do dever, quando sua tropa foi atacada em um posto de combate no Afeganistão, no outono de 2009. Adoro o Natal. Considero o Natal um feriado muito alegre e feliz.
Os nova-iorquinos adoram o feriado e em dezembro passado, a famosa Times Square foi o palco de uma campanha especial patrocinada pela igreja para recordar o milagre do nascimento de Jesus e tudo o que o Natal nos inspira a fazer. Estamos simplesmente tentando ajudar as pessoas a lembrar o verdadeiro significado do Natal em uma época em que há tanta agitação, tantas mensagens. Esta é uma oportunidade de parar um pouco e lembrar por que comemoramos o Natal. Acho que tem tanta coisa acontecendo no Times Square. Pode ser que vejam e não se deem conta imediatamente, mas talvez quando chegarem em casa, mais tarde pensarão: ah, sim, o Natal tem a ver com Cristo. Os membros da igreja samoanos ajudaram a reparar a infraestrutura da ilha após o ciclone Ivan, que passou pelo Pacífico em dezembro passado. As chuvas, inundações e ventos causaram a morte de 3 pessoas e deixaram milhares sem eletricidade e pouca distribuição de alimentos. Casas e comércios e o Templo dos Santos dos Últimos Dias na cidade principal de Apia sofreram danos. Os líderes locais da igreja ajudaram a organizar o trabalho de socorro e forneceram suprimentos humanitários para ajudar os afetados. Há um novo início para esta escola da igreja nos arredores da cidade do México. A Benemérito de las Américas se tornará um centro de treinamento missionário a partir de julho. Esta escola da igreja funciona há 49 anos e tem um nobre histórico com quase 23 mil formandos. A transformação do campus em um centro de treinamento missionário vem em resposta ao grande número de missionários que irá para missões de língua espanhola, agora que os eldres e assistres podem servir com menos idade. A seguir, a conclusão de nossa reportagem especial sobre o herói da ponte aérea de Berlim e da fé que por décadas perpetuou sua ação. E mais tarde, como os integrantes de uma equipe de basquete campeã preservam seu sonho de servir. A devastação aqui é inacreditável. Ela estava chegando tão rápido. A porta de trás veio abaixo. Arrastou tudo como se fossem brinquedos numa banheira. Há tantas pessoas aflitas agora. As necessidades são imensas. Na noite de 29 de outubro de 2012, segunda-feira, o furacão Sandy atingiu as comunidades da costa nordeste de Nova York e de Nova Jersey, afetando severamente as regiões mais densamente povoadas da América do Norte e enviando uma onda de impacto a quase metade dos Estados Unidos, ao contornar o Caribe rumo ao Atlântico Norte. Toda a calefação, aquecedor de água e caixas de luz estavam debaixo d'água. As comunidades residenciais de Staten Island e de Bell Harbor, na Península Rockaway, estavam totalmente inundadas pelas ondas do mar. Todas as casas do bairro foram afetadas. São essas as comunidades nas quais muitos dos bombeiros, policiais e professores de Nova York moram. Mas por causa de suas responsabilidades profissionais, muitos não foram capazes de parar e iniciar o árduo trabalho de recuperar as próprias casas. Foi nesse ponto que os Mãos que Ajudam e outros voluntários da comunidade se uniram. Há muito trabalho a ser feito. Ah, sim, sem dúvida. Nunca vi tanta gente descer de um ônibus, preparar-se para trabalhar, pegar baldes e sair para começar a ajudar pessoas que precisavam. Eles chamam os missionários de seu pequeno exército amarelo de felicidade, porque estão levando alegria a todos. Sob a coordenação do presidente da Missão Nova York, Kevin Calderwood, centenas de rapazes e moças da igreja que servem missão na área se uniram aos membros locais e saíram a trabalhar em seus coletes amarelos Mãos que Ajudam, para auxiliar os nova-iorquinos. Todo mundo ficou meio surpreso, pensando: quem são essas pessoas e de onde estão vindo? Foi fantástico. O bairro inteiro está falando deles. Eles estão prontos para tudo. Fazem qualquer coisa que eles pedem. Estão dispostos a tudo. É incrível, é absolutamente incrível. Nunca vi nada igual, sinceramente. É um trabalho difícil e imenso, e as camisas e coletes amarelos não permanecem dessa cor por muito tempo. Mas antes de a primeira manga ser arregaçada, ou de uma casa ser limpa, ou um vizinho ser consolado, temos de saber onde encontrá-los. Todos chamam com muita urgência. So you need that cut up and taken down. Sure.
As capelas da igreja, como esta em Emerson, Nova Jersey, foram preparadas após o furacão Sandy para coletar ferramentas e suprimentos para as áreas mais atingidas. E também servem como um centro de controle e de chamadas para que as pessoas solicitem a ajuda de voluntários da igreja, como Sabrina Meyer. Amo essa igreja e adoro isso que fazemos, podendo ajudar em alguma coisa, porque a gente se sente muito impotente, portanto, é o mínimo que posso fazer. A carga de trabalho é um desafio imenso para os voluntários, o que significa que no domingo deste fim de semana, após a tempestade, o serviço tradicional dos santos dos últimos dias será um pouco diferente para os mórmons de Nova York e arredores. Temos a parte mais importante da reunião, o sacramento, em que renovamos os convênios. Mas as outras partes, em que temos oradores e falamos de princípios cristãos e de coisas que precisamos fazer para ajudar as pessoas e crescer, é algo que podemos fazer colocando isso em ação. Acho mais importante agir e fazer as coisas que precisam ser feitas em vez de falar sobre elas. Então, depois da abreviada reunião, eles partiram, espalhando-se para outros bairros de Staten Island, com uma oração no coração e mãos que ajudam. A energia é incrível. Digo a você, quando eu comecei hoje, eu estava às lágrimas. Quando vi 20 pessoas na sala, ajudando e limpando, foi fantástico. E descobri depois que tinham vindo de toda parte da cidade, de todo o país. Você sabe, missionários. E achei simplesmente incrível, sim, incrível, muito tocante. As histórias das pessoas cuja vida foi melhorada são ímpares. Pessoas como Joana Carbone, cujo marido faleceu poucas semanas antes do furacão, tentando cuidar de seu sogro idoso. Ou Tom Murphy, um professor aposentado que quase perdeu seu álbum de fotos da família em uma pilha de escombros encharcados. Ou Ted Stevens, que estava tão ocupado atendendo pacientes carentes como profissional de saúde que nem sequer pensou em voltar para casa. E Carrie McCall, que voltou para casa para salvar pertences de valor sentimental de seu pai e captou no ar o espírito de boa vizinhança. E nesse processo recebeu algo de um voluntário da igreja que um dia pode vir a ter um valor sentimental. Deram-me um pequeno presente, um anel do CTR. Ela disse, quero que você fique com isso na lembrança, porque está fazendo um trabalho maravilhoso ao ajudar seus vizinhos. E é isso que realmente importa para nós. Foi muito gentil. O trabalho de recuperação naquela área está em andamento, mas mesmo nas dificuldades, há momentos que você simplesmente não quer esquecer. Na semana passada, tiramos uma foto após trabalhar aqui e as pessoas aplaudiram de pé, dos dois lados da rua, agradecendo aos missionários pelo que estavam fazendo. Foi uma oportunidade de abençoar e ajudar o nosso próximo. Eu sabia que obteria permissão, mas seria tarde demais. Assim começou o dilema e o triunfo de Gail Halverson, piloto da Segunda Guerra Mundial, que foi convidado de honra do concerto de Natal do ano passado. O irmão Halverson é conhecido como o bombardeiro de doces, e sua participação no envio aéreo de suprimentos a Berlim o levou a fazer algo que estava fora do âmbito de sua missão oficial, em prol das crianças famintas que vagavam pelas regiões devastadas pela guerra na Alemanha. Aquelas crianças me tocaram o coração com sua atitude. Ter jogado de paraquedas toneladas de doces para as crianças alemãs é uma história conhecida em todo o mundo. E quando Gail visita o Museu Aeroespacial de Pima, perto de sua casa em Tucson, Arizona, sua presença é um convite para uma conversa amigável. Afinal, ali está exposto um antigo avião C-54, igual àquele com o qual ele sobrevoou a Alemanha. E aos 92 anos de idade, é também um avião que ele copilota numa encenação do bombardeio dos doces realizada por todo o país. Os doces que caíam do céu foi um presente que começou com uma promessa que ele fez às crianças num encontro casual perto do campo de pouso em 1948. Vou jogar o suficiente para que todos compartilhem. Jawohl, vamos compartilhar, disseram eles, querendo dizer sim. Mas com tantos aviões sobrevoando, como é que as crianças saberiam qual era? Vou balançar as asas. Aquele grande avião está com os doces. Esperem ver esse avião. No ambiente militar de ordens rígidas, a ação do irmão Halverson foi ousada, mas a ideia foi rapidamente acatada por seus oficiais superiores. E quando a notícia chegou aos Estados Unidos, crianças e adultos americanos realizaram campanhas para arrecadar mais doces para os aviões do transporte aéreo de suprimentos de Berlim. Pouco depois, as crianças da Alemanha viriam mais de 23 toneladas de doces descendo para alegrar seu dia e dar-lhes esperança de que seu país poderia se recuperar.
Ao deixar cair uma pedra no lago, há resultados, e os vemos seguindo para todas as direções. E é assim hoje, ainda é assim. O que você aprendeu? Deixe de pensar só em você mesmo. Assim foi a vida do Salvador. Esse é o exemplo que ele deixou. É o foco de sua mensagem de serviço abnegado. A mensagem do Salvador é a única esperança que temos de paz na terra e boa vontade entre os homens e mulheres de toda parte. E qual é a mensagem? A mensagem é: ame seu próximo. Ame até aquele que despreza você e sirva aquele que o odeia. É preciso coragem e perdão. Sem o perdão, estamos todos perdidos, não estamos? Há poucas atividades na vida que os jovens gostam tanto, como os esportes competitivos. E quando você acrescenta um campeonato estadual de basquete e o primeiro lugar no ranking nacional, bem, é aí que vemos o amor que um jovem tem pelo esporte ao atingir um clima frenético que nunca termina. O que você está sentindo agora? É a maior emoção que já tive. É incrível. Treinamos muito. Os Lone Peak Knights de Highland, Utah, tiveram mais de uma temporada vitoriosa. São considerados o melhor time de basquete colegial dos Estados Unidos neste ano. Seu ritmo incansável e rápido na quadra emociona os fãs e mostra o tipo de talento esportivo que só tem um lugar para ir, direto para as equipes universitárias. Mas há um porém no sucesso incrível dos Lone Peak. Porque, embora sejam campeões estaduais, agora, os mais velhos, um por um, em breve se tornarão missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com o anúncio da igreja de que os jovens têm a opção de servir uma missão já aos 18 anos, isso está afetando muitos dos jogadores da equipe. Talon Shumway se comprometeu a jogar futebol americano pela Universidade de Brigham Young, mas primeiro vai servir uma missão no Texas. Miles Braden vai servir em Washington, D.C. e Connor Tolson está planejando servir neste verão. Nick Emery também é um jogador do último ano e ficou muito animado quando a igreja anunciou a mudança de idade. Eu realmente queria ir direto para a minha missão, mas na época isso não era uma opção. Mas quando ele fez aquele anúncio, foi um grande alívio. Foi muito emocionante. Nick Emery vai adiar sua bolsa de estudos de basquete e vai começar a servir logo que terminar o ensino médio aos 18 anos. Ele foi chamado para servir em Frankfurt, Alemanha, e diz que foi uma decisão fácil de tomar. Desde que eu era criança, sempre sonhei em ir para a missão. Isso é o que as pessoas me dizem: por que você está planejando servir se você tem tudo o que sempre quis no basquete e tanto sucesso assim? Mas sabe, tenho sido abençoado com tantas coisas na minha vida que preciso retribuir essas bênçãos e dar às pessoas da Alemanha a paz que sinto na vida graças ao Evangelho e tudo o que ele tem a oferecer. Eric Mika, nomeado como o melhor jogador do torneio estadual, também se comprometeu a jogar para BYU, mas decidiu jogar por um ano antes de servir uma missão. Quando disseram que a idade para a missão havia mudado, isso realmente me assustou um pouco. Mas depois de muito orar e pensar sobre isso, achei que meu plano original era bom. Senti que era certo e depois de um ano. Ao servir, os missionários voluntariamente doam seu tempo e energia para servir os outros, algo que exige trabalho, concentração e determinação. Essas são características marcantes nos esportes, como o basquete, mas são características muito necessárias no serviço missionário de tempo integral. No time de basquete éramos tão unidos e nos saíamos tão bem porque nos esforçamos muito todos os dias e sofremos nos treinos a cada dia. E acho que vai acontecer o mesmo no campo missionário. Uma mudança de equipe? Sim. Esta é a equipe do Senhor. É assim que eu penso. Foi isso que meu irmão me ensinou. A missão é uma das melhores coisas que podemos fazer e vamos nos beneficiar e obter muito com ela. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou Notícias Internacionais, abril de 2013. Para assistir às notícias internacionais na internet, você pode entrar em mormonnewsroom.org.